Esse é natural, sim, né? A equipe realmente da primeira parte fez um bom jogo, a gente analisando, eu assisti depois duas vezes, né, para ver tanto o primeiro tempo também quanto o segundo tempo. É importante você fazer essa análise individual de alguns atletas, mas colocando a equipe do primeiro tempo, a gente viu muitas coisas boas, coisas que nós trabalhamos, né? Nós procuramos fazer tanto a compactação no momento pós-perda de bola, no momento que a gente estava sem a bola também, a gente fez uma recomposição defensiva, onde a gente conseguiu também fazer uma boa marcação no adversário. Venho acompanhando também a equipe do Picos, assisti e vi esses dois últimos jogos que eles fizeram. Lógico que também teve mudança de alguns atletas, vejo uma equipe bem organizada, uma equipe que tem uma saída com três zagueiros, vamos colocar assim, com a vinda do volante, os dois laterais acabam afundando mais na parte ofensiva. Então eu vi uma equipe organizada, com certeza vai ser um jogo muito difícil, como você falou mesmo, é uma equipe que vem motivada, primeiro porque foi campeã, né, da Série B, e hoje está disputando a primeira divisão, existe essa motivação, até mesmo por parte da torcida. Então acredito que vai ser um grande jogo, nós vamos procurar dentro das nossas dificuldades naturais, que venha a estreia, né? A gente escuta algumas coisas com relação a campo, mas eu não posso externar isso, né? Se é ruim para o River, é ruim também para o Picos. O mais importante é a gente estar bem concentrado. Vai começar a competição e é importante, principalmente os moldes, que é a competição no final, né? As duas equipes que chegarem com mais pontuação vão estar disputando a grande final. Professor, o quarteto funcionou muito bem, Bismarck, Lucas, Valdo e o Eduardo. Sim. Mas tem algum setor que tu acha que tem que ter um ajuste a mais até essa estreia? A gente vem trabalhando muito, insistindo muito com relação a isso. Posteriormente, pós-jogo, a gente teve os trabalhos no sentido de correção, né, para que a gente observasse. Mas se a gente pegar a parte defensiva, os dois zagueiros, Cris e Wagner, o próprio Matheus e o Carlos, na parte defensiva, principalmente com bolas longas, foram jogadores que foram soberanos. Eles conseguiram neutralizar também o adversário com relação a isso. Aí depois vem a parte de segunda bola, né? O próprio Gustavo e o próprio Emerson também deu essa assistência nesse sentido, né? Um quesito muito importante no futebol, que é a segunda bola. A primeira já é uma obrigação, né, para você tirar o problema, e a segunda para você já iniciar o jogo, né? E aí vem o quarteto. O Bismarck é um jogador que tem puxado muito isso. É importante quando você tem esse meia. Às vezes você tem um atleta que faz essa função, mas ele não aproxima muito dos atacantes, aí você tem essa dificuldade, de repente, de marcação. Mas quando a gente está tendo essa condição, ele está conseguindo sair junto com o próprio Eduardo, os dois atacantes de lado. E a movimentação, né? Se a gente for pegar a movimentação muito grande, Valdo movimentando bastante, o próprio Eduardo também dá essa assistência, o Bismarck também saindo do lado. Então realmente faz com que a gente fique o parâmetro, né? Tudo é um parâmetro. Foi um bom jogo e agora nós sabemos que é outra situação. O adversário também fizeram 2 jogos, também conseguiram o resultado. Vamos jogar fora. O mais importante é ter esse equilíbrio, ter essa tranquilidade, para que a gente, por tudo que vai acontecer no jogo, 90 minutos, a gente possa realmente fazer um grande jogo, até porque, como eu falei anteriormente, é para buscar o nosso objetivo no final. Pegando esse gancho de jogar fora, né? Faz esse jogo fora com o Picos, depois tem estreia na Copa do Nordeste fora também. Sim. E dentro dessa sequência vem aí uma sobrecarga, né? Podemos dizer, de jogos muito intensos. Como vocês estão vendo? Como está feito o planejamento? Isso foi uma das coisas que nós discutimos no jogo de sábado, porque se nós tivéssemos uma manutenção maior dos atletas, nós perderíamos um pouco em função da estreia ser na sexta-feira, né? A gente não conseguiria, de repente, no domingo não treinaria, na segunda, em função das 48 horas ou o desgaste natural de alguns jogadores, de repente na terça-feira a gente iniciar um trabalho mais lento. Então foi uma das situações com relação a isso que você está falando. E agora, para a estreia de sexta-feira, para o primeiro jogo da Copa Nordeste, a gente tem um tempo hábil, até estar tranquilo. Se você for colocar dentro de estatística, de números, o atleta ele suporta até 3 jogos seguidos. Isso aí dá uma tranquilidade. A partir do terceiro jogo para frente, que aí realmente você tem que ter uma atenção especial com um ou outro atleta,
porque aí já existe um acúmulo de minutos. Se você não conseguir trocar um ou outro atleta, você pode ter um problema. Mas do primeiro jogo para o segundo, eu vejo que a gente consegue administrar bem. Para o terceiro jogo, sim, a gente já joga na quinta, tem a viagem na sexta-feira e já tem o jogo no domingo. Então pode ser que a gente tenha que olhar para um ou outro atleta, mas eu acredito que até o terceiro jogo consiga, de uma forma natural, eles suportarem essa sequência de jogos. Nessa partida contra o Flix, você já vai poder contar com os jogadores que foram principais no último jogo? Na verdade, nós temos os atletas que não participaram mais na parte física, né? O Romário, ele chegou... Romário e o Alex, vamos colocar assim, foram jogadores que chegaram depois, então pouco tempo de trabalho, de treinamento. Ainda a gente vai enfatizar na parte de treinamento, qualificar eles também. Vai sofrer um pouco mais em função de ter chegado depois, mas estão treinando, estão se dedicando. Hoje mesmo treinaram 2 períodos, amanhã faz um período e depois os 2. Então são jogadores que têm essa consciência, estão buscando também a melhor condição física. Tecnicamente a gente sabe que são 2 atletas que vai realmente nos ajudar. E a gente tem que sempre pensar em todo o grupo, né? Isso é muito importante, por mais que a gente teve esse primeiro jogo, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar fazendo com que o atleta, principalmente essa sequência de jogos, né? Todos os jogadores vão ser muito importantes para o River durante todo o ano. Professor, o que é que pode ter levado ao baixo rendimento do time B no jogo contra o Sampaio? É difícil, eu fiquei 2 dias pensando nessa situação, mas aí acaba a gente buscando as coisas boas. As coisas boas, eu tenho que incentivar, né, procurar melhorar. Lógico que tem quando eu falo que a gente viu os jogos, procurar também melhorar o atleta em alguns erros que aconteceram. Eu não posso, o primeiro gol, vamos colocar, houve um domínio que acabou não dominando a bola bem, a gente ficou torcendo, então o jogador do Sampaio conseguiu reagir, conseguiu buscar a jogada do lado contrário, o cruzamento a gente não conseguiu, o segundo gol acabou dando muita liberdade para o Joãozinho foi, acabou chutando, um belo chute, e o terceiro gol também a gente deixou bater o lateral, o jogador tomou a frente. Então são detalhes que realmente o jogador não pode ter esse vacilo, né? São 90 minutos concentrados de erro zero. Futebol é isso, é erro zero. Nós sabemos que no campeonato, a gente, todos os jogos, a gente vai ter por ser o último campeão, a gente vai ter que sempre estar buscando o jogo, a gente vai encontrar adversários que vão jogar fechado, a gente vai sempre estar arriscando e buscando as vitórias. Então nós não podemos dar esse vacilo, esses erros que façam com que o adversário consiga chegar no nosso gol. Então atenção, erro zero, porque a gente vai ter que se expor, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que pressionar o adversário, só assim a gente consegue as vitórias e o risco vai acontecer. Então a gente não pode errar. Professor, 2 perguntinhas só para a gente fechar. Primeiro, dos garotos da base que foram promovidos aí para o time profissional, 3 por enquanto, né? Provavelmente veio outros. Se eles têm previsão de se utilizar já nesse jogo, nos próximos jogos, como é que você está pensando a questão são atletas que fizeram um contrato profissional, né? Para até mesmo para o clube se resguardar em função dos jogos que eles fizeram na Taça São Paulo. Então são atletas que a gente já estava na nossa programação, né? O Pulga, o Vitinho já eram atletas que já iriam reintegrar normalmente com a gente, pelas observações que nós tínhamos feito pelos jogos da Copa Nordeste e também os treinamentos que nós tínhamos feito, né? O Daniel é um jogador que também tem condições de estar trabalhando com a gente viu muita qualidade. Tem outros jogadores, Doda é um zagueiro também muito interessante que a gente estar trazendo. Então a gente está estudando, a gente está conversando realmente, tem esse período de folga para eles, de descanso, e a partir de segunda-feira a gente define mais essa situação com relação aos garotos da base. Segunda pergunta a respeito da torcida, né? Que todo mundo, claro, o torcedor é isso, queria a vitória desse primeiro amistoso, o torcedor saiu um pouco insatisfeito do campo. Você acha que isso prejudica de alguma forma ou traz algum problema? Eu vejo de uma forma natural, porque o torcedor que vai para campo é o resultado, né? É a vitória. Agora também o torcedor, eu entendo que alguns também entenderam a minha situação, era o único jogo que eu tinha, e eu vou ser bem honesto para vocês, eu fiquei no sentido de acerto ou erro. Eu vejo que pelas observações e a oportunidade que acabou eu tendo de ver todos os atletas, mas eu respeito o torcedor, ele vai para campo querendo o resultado, nós também vamos para campo sempre buscar o resultado para dar essa alegria para eles, né? Porque eles saem da sua residência, saem da sua casa, torce, né? E existe também pós-jogo, então a gente entende tudo isso.
Mas o mais importante é que ele entenda que agora começa a competição, né? Então ele começa a competição, eu vou ter as minhas opções, eu vou ter as minhas substituições naturais, para que a gente possa sempre estar botando uma equipe forte, uma equipe competitiva, uma equipe que possa entrar em campo e conquistar as vitórias, porque nós precisamos conquistar pontos para no final estar na final da competição. Então o torcedor, a gente entende e pode ter certeza, a gente vai sempre colocar a melhor equipe dentro de campo para buscar sempre as vitórias.